E aí, galerinha do YouTube? Bom, hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso segundo vídeo do canal, que falava de servir. Então, para dar esse prosseguimento, a gente vai falar sobre o chamado. E antes de começar o nosso próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir, dar seu like e compartilha. E roda a vinheta! No outro vídeo a gente falou sobre o nosso servir, mas o servir, ele vem depois do nosso chamado. Primeiro Deus nos chama, depois a gente começa a servir a Ele, né? E tem um caso muito interessante na Bíblia de chamado, que foi o de Samuel. Um belo dia Samuel estava lá deitado, e Samuel não conhecia quem era Deus, não sabia como era a voz de Deus e nada. E ele ouviu uma voz que chamava Samuel, Samuel, e ele foi lá e perguntava para o seu mestre, né, o Eli, se era ele que estava chamando. Então Samuel não conseguia compreender muito bem o que era aquela voz, aquilo que ele estava sentindo. Eu estava em casa, aí chegou a Karen e o Fabiano, entregaram o sonho, eu não sabia muito bem o que era, e quando eu comecei, fui comer o sonho primeiro, aí eu dei a foto, tava a foto de cada chegada, de cada um dos acampamentos, e lá tinha uma frase, né, falando do dia que começou a reunião, e tinha uma frase muito bonita que, infelizmente, eu não lembro. Mas foi assim, aí eu percebi que eu tinha sido chamado para trabalhar no 7º acampamento. E ele pede um dia, na terceira vez que Samuel vai lá, ele fala assim: Sai! Eu quero dormir! Ele fala assim, ó, quando você ouvir isso aí de novo, você responde: fala-me, Senhor, que o seu servo escuta. E daí Deus começa a falar com Samuel. Talvez você se pergunte, assim como Samuel se perguntou, que ele não conhecia, o que é esse chamado. E você já se perguntou, se você recebesse um chamado de Deus hoje, você estaria pronto para atender esse chamado e seguir o que ele te chamou no chamado? O chamado que ele chamou chamando? Eu nunca me achei capacitado para ser líder. Mas eu acho que você, quando recebe um chamado, quando você está no acampamento, você já deu o seu sim, independente de qual equipe. Né? E se Deus confiou a mim para ser líder, é porque eu tenho alguma coisa para passar para eles, né? Mas a gente se capacita do dia a dia. Assim como Samuel não se sentia preparado, ele não entendia muito bem o que era tudo isso, o que era aquela voz de Deus falando com ele, você pode se perguntar também se você estaria pronto para atender esse chamado de Deus, se você seria capaz. E você, cara, o que você tem para dizer para o pessoal aí de casa, para os nossos amiguinhos telespectadores, sobre esse chamado, sobre o que eles devem responder para Deus? O que acontece depois que você é chamada, Karen? Então, muitas vezes a gente deixa de aceitar o chamado por achar que não estou pronta, eu não sirvo para isso, eu não vou conseguir ainda, eu tenho que me preparar. Mas, como Jeremias um dia, ele foi chamado também por Deus e ele questionou a Deus, né? O que eu vou fazer se eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, como fazer? E Deus simplesmente olhou para ele e disse que é Ele quem cuida de tudo. As palavras ditas por Jeremias, as atitudes tomadas por Jeremias, os sentimentos sentidos por Jeremias, era Deus quem ia conduzir. Então, a partir do nada de Jeremias, que ele tinha todo esse medo, todo esse receio, Deus já havia sonhado na vida dele para que ele fosse profeta das nações, e assim foi feito. A coragem vem de Deus, né? Primeiramente Deus. E as reuniões ajudam bastante, vai te capacitando, a equipe vai te dando força, vai te apoiando. E aí você vai se encorajando e aceita a missão e segue em frente. Enfim. Então nós vimos que Deus chama, nós vimos que Deus capacita. E esse processo é fácil? Não. Tem uma historinha que conta que assim, uma pedra, quando ela está lá no alto da montanha, lá no começo do rio, ela é toda pontiaguda, cheia de pontinhos. E quando ela chega lá embaixo, depois de correr um bom tanto no rio, a gente pode perceber que as pedras do rio são redondinhas, sem pontinhos. Por que isso aconteceu? Porque elas foram se batendo uma na outra, uma pedra foi se chocando com a outra e foi perdendo lascas dela.
Então, de todo o processo dessa pedra, ela vem se moldando, ela vem se modelando para chegar no final da melhor forma possível. E assim também a nossa caminhada. Quando a gente começa a nossa caminhada, a gente é de um jeito. E Deus vai nos permitindo se relacionar com pessoas, Deus nos vai permitindo viver experiências que vão nos deixando conforme a vontade dele. E esse processo não é fácil. Muitas vezes esse processo é doloroso, mas é um processo que vale muito a pena. Que é a gente chega lá embaixo, uma pedrinha bonita. E você que é o bispo do 7º acampamento, esse vídeo é especialmente para você. Esse é o seu chamado, é o chamado que Deus quer para sua vida. Alisson, Amanda, Amanda. Larissa, Duda, Danilo, Elcio, Paulo César, Bruna, Pedro, Angela, Bia, Anderson, Edivaldo, David, Anderson, Letícia, Camila, Luan, Giovanni, Bruno, Stephen, Anderson, Thiago, César, Luan, Flávia, Renan, Marisa, Murilo, Gabriela, Luana, Sérgio, Gabriela, Tiago, Iris, Marlon, Gustavo, Duda, Wildremir, Larissa, Leonardo, Karine. Larissa. Isabelle, João, Misson, Adriele, Mariana, Gustavo, Adria, Felipe, Murilo, Daniel, Nayara, Jonas, Luiz Henrique, Isaac, Luiz Fernando. Matheus, Vanúbia, Bruna, Larissa, Brenner, Léo, Jonathan, Maria Vitória, Murilo Santos. Robson, Jéssica, Samuca, Douglas, Murilo Teixeira, Fábio e Bruno, Cíntia, Giovana, Felipe, Caroline, Ana Carolina, Vitória, e Felipe. Letícia, Cíntia, Vinícius Marques, Stephanie, Daiane. Lucas Oliveira, Giovana, Vinícius, Lucas, Carol, Vinícius, Amanda, Isabela, Lucas Araújo, Natália, Leonardo, Tiago, Leonardo, Larissa, Wendel, Mariane, Então, da mesma forma que Deus chamou todas essas pessoas, chamou os líderes de vocês também, nos chamou um dia para fazer parte da equipe. E hoje nós convidamos vocês para fazer parte da família Campamento. Para fazer parte dessa equipe, para poder se preparar junto com a gente, para passar por todo esse processo doloroso, mas que dá tanta satisfação, que é essa preparação para o próximo acampamento, para o 8º acampamento. Então que você possa, dentro do seu coração, acreditar no mesmo Deus que chamou Samuel, mesmo sem ele saber qual era a voz de Deus e que era um chamado. O mesmo Deus que chamou Jeremias, sabendo que Jeremias era só uma criança, era só um adolescente que não estava preparado, e disse para ele, fica tranquilo que Deus ia cuidar de tudo. Deus te chama também. E sejam bem-vindos. a rodada. Vem pro Bento, você também.